Fala galera, John Leno aqui para mais um culto Amplitude. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, dá aquele like para ajudar aqui a impulsionar esse vídeo. E eu quero compartilhar com vocês, queridos, uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu venho meditando sobre ela e já até compartilhei ela com alguns irmãos. É uma palavra que está lá no livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 14. Na tradução da NVI, o texto diz assim: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Salomão faz uma pergunta retórica: quem o levantará? Quem pode levantar um homem quando ele está com o espírito deprimido? E queridos, nesse tempo, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo de coronavírus, de pandemia, a perca de entes queridos, de pessoas que estão próximas de nós, os nossos amigos, até mesmo familiares, né? Um momento também difícil economicamente falando, né? Muitas pessoas têm passado um tempo de privação de muitas coisas, até mesmo dos alimentos básicos que nós precisamos para a nossa sobrevivência. E a gente sabe que isso gera uma angústia nos nossos corações, e eu quero meditar com vocês nesse texto falando sobre a fortaleza que nós precisamos ter no nosso espírito. Nós precisamos manter o nosso espírito forte. E é interessante que esse texto, Salomão, ele nos mostra que o nosso espírito, como nós estamos no nosso espírito, isso afeta diretamente o nosso corpo físico, né? Salomão está dizendo que o espírito do homem o sustenta na doença. No entanto, quanto ao espírito abatido, mesmo que seja feito muito para ajudar essa pessoa, né, o corpo ele não corresponde por causa do espírito que está abatido. E agora, nesse tempo que estamos vivendo, né, de cuidado que nós precisamos ter, eu quero reforçar aqui com você: tome os devidos cuidados para que você não venha ser contaminado com esse vírus tão cruel. Os médicos sempre vêm reforçando a importância de nós aumentarmos a nossa imunidade, né, com a atividade física, com a boa alimentação, para que o nosso corpo possa melhor combater esse vírus tão cruel que tem devastado aí a nossa população de forma também mundial. Então a importância, os médicos têm batido nessa tecla da importância da gente aumentar a nossa imunidade. E cientificamente, queridos, é comprovado que o nosso espírito, as nossas emoções, melhor dizendo, elas afetam diretamente no nosso corpo físico, ela afeta a nossa imunidade. E parece que naquele tempo Salomão, ele já sabia disso, quando ele diz que o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito abatido dificilmente pode se fazer alguma coisa para que essa pessoa possa se recuperar. E a medicina reconhece isso, né? Alguns casos a medicina vai e diz que não tem mais jeito, mas aquela pessoa no seu espírito está com tanta vontade de viver uma vida com amplitude, uma vida abundante, a vida que Deus quer dar para nós. Então ela sai daquela situação que aos olhos do médico não podia ser feito mais nada para que ela pudesse se recuperar. Muitas pessoas elas se recuperam, outras, embora seja feito muito e o problema delas muitas vezes é menor em relação a outras, de outras pessoas, elas não reagem ao tratamento, elas vão defiando porque elas entregaram, né, no seu espírito a vontade de viver. A desesperança se instalou-se no coração delas, o que reage, o que afeta fisicamente o seu corpo. E a nossa vida é uma questão de ênfase. O nosso viver, a forma como nós vivemos, vamos colocar assim, é uma questão de ênfase.
aquilo que você dá mais ênfase no seu viver, isso tende a multiplicar. Se você focar nas coisas ruins que estão acontecendo no mundo agora, provavelmente você vai ser afetado por essas coisas. Mas se você colocar os seus olhos nas coisas boas, mesmo que aconteça coisas ruins com você vai conseguir atravessar esse momento difícil e ter um resultado melhor do que as pessoas que focam na tragédia, na dificuldade que nós estamos tendo agora. E a pergunta que eu quero fazer para você nesse momento é: como está o seu espírito? Você se sente forte no espírito para enfrentar as crises, para enfrentar essa pandemia, esse tempo de tantas coisas que estão acontecendo de forma ruim? Será que você se sente forte no seu espírito? E é isso que eu quero falar com vocês no decorrer dessa mensagem, de como nós podemos fazer para fortalecer o nosso espírito a fim de vivermos uma vida com amplitude. E viver com amplitude, queridos, não é apenas você ser forte para enfrentar os problemas, mas você ser resiliente para continuar seguindo em frente com fé, independente das coisas que lhe aconteçam. É extremamente importante, queridos, que avaliemos cada um dos sentimentos que passa dentro de nós, a fim de sabermos a origem deles, para que a gente possa trazer uma solução para o problema e até mesmo ressignificá-los, que é dar um novo sentido para aquela situação que nós passamos, que às vezes nos marca profundamente, e muitas situações ruins que aconteceram no passado com algumas pessoas têm impedido elas avançar para o seu futuro glorioso em Deus. O Bill Johnson, ele diz que quando ele se sente triste, ele para tudo e ele começa a analisar para ver qual foi a mentira que ele acreditou que o fez se sentir assim. Então eu quero te perguntar nesse momento, qual é a mentira será que você acreditou que está gerando essa raiz de angústia no seu coração, essa tristeza no seu espírito, na sua alma? Um dos motivos que nos causa esse desânimo profundo são muitos, né? Enfim, nós precisamos realmente analisá-los cuidadosamente, mas eu quero dar aqui algumas sugestões. Muitas vezes esse espírito, esse estado de abatimento no espírito nos sobrevém, muitas vezes quando nós nos autocobramos demais, quando a gente está buscando um resultado e a gente se submete a uma carga, a uma cobrança rigorosa. E quando nós não conseguimos alcançar aquilo que nós almejamos no nosso coração, muitas vezes esse espírito, esse estado de abatimento no espírito nos sobrevém. Outra coisa que pode causar isso é a baixa autoestima. A baixa autoestima é aquela pessoa que vive se sabotando. Ela vive dizendo para si mesma que ela não consegue, que ela é um fracassado, que as coisas ruins só acontecem com ela. A pessoa que se inclina para essa ênfase do fracasso, da derrota, da falta de fé para conquistar as coisas. E isso muitas vezes nos leva para um estado de abatimento no espírito profundamente. Muitas vezes a procrastinação também ela pode causar isso. A pessoa que fica deixando para depois para fazer as coisas importantes. E aí quando chega no final do dia, ela olha para trás e ela percebe que ela não produziu nada de produtivo. Então ela se angustia por não ter feito nada. Outra coisa também que pode nos levar para esse estado de abatimento no espírito, talvez é o estresse do trabalho. Talvez você esteja sofrendo alguma pressão do seu chefe, enfim, as coisas não estão saindo como você deseja, como você espera, e muitas vezes pode gerar esse estado de abatimento. Problemas familiares também nos afetam profundamente. Eu lembro daquele episódio quando Davi com seus 600 soldados voltaram para suas casas em Ziclag, e quando eles chegaram ali, eles viram as suas casas todas queimadas,
e os inimigos tinham levado, né, as suas mulheres, né, os velhos e as crianças, e eles não sabiam para qual direção o inimigo tinha partido com seus familiares. E aquilo levou aqueles homens num estado de abatimento, de angústia tão grande, que o texto bíblico, em 1 Samuel, no capítulo 30, fala que eles choraram até não ter mais força para chorar. E nesse momento quero pensar com vocês o que nós podemos fazer para fortalecer o nosso espírito. Nós precisamos aprender isso, fortalecer o nosso espírito. E queridos, da minha adolescência eu ouvi um poema que me marcou muito, eu quero ler ele para vocês. Olha só o que esse autor diz, Augusto Mendes. Ele diz assim: quem perde dinheiro perde muito, quem perde um amigo perde ainda mais, mas aquele que perde a fé perde tudo. Perder a fé é perder a esperança de viver. É alimentar a desesperança, né? Alimentar as circunstâncias ruins que às vezes nos cercam, né? É alimentar aquele sentimento de fracasso, aquele sentimento que nós temos, que queremos avançar e nós não conseguimos avançar como nós gostaríamos. Isso gera a falta de fé. É quando a desesperança é instalada nos nossos corações. E queridos, para reanimar o nosso espírito, para não deixar o nosso espírito se abater, muitas vezes nós precisamos fazer como Jeremias, lembrar das coisas grandiosas que Deus fez por nós. E certamente essas lembranças das coisas que Deus fez por nós vai encher o nosso coração de alegria. Olha só o que Jeremias diz em Lamentações, no capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 24. Eu quero ler para vocês. Jeremias diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Que você possa abraçar esse princípio de Jeremias, trazer à sua memória as coisas grandes que Deus fez por você, pela sua família no passado, e você continuar acreditando nele do fundo da sua alma, que ele continuará guardando você, a sua família, protegendo vocês, se vocês esperar nele com fé. E queridos, a fé não é só acreditar que as coisas vão mudar, mas é acreditar que independente se as coisas mudem ou não, Deus estará nos guardando, Deus estará nos protegendo, fazendo com que nós avancemos para a promessa que Ele tem para as nossas vidas. E olha só a oração que Abacuque faz em Abacuque capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 19. Abacuque diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como do servo, e Ele me habilita a andar em lugares altos. Olha só que oração sensacional de Abacuque. Eles estavam vivendo um momento difícil também na nação de Israel. Havia uma sentença de juízo da parte de Deus para aquela nação. Então Abacuque, ele ora e ele deposita através dessa oração a sua total confiança em Deus, a sua total dependência em Deus, mesmo que falte os alimentos necessários, para a sua sobrevivência, mesmo que os seus rebanhos desapareçam e não haja mais fruto na videira, todavia eu me exultarei no Senhor. Ele está dizendo: olha, eu vou me alegrar em Deus, independente das circunstâncias que me cercam nesse momento. E é isso que nós precisamos fazer, queridos, independente das coisas que nos aconteçam. Nós, enquanto filhos de Deus, nós precisamos nos alegrar nele e entender que é Ele que nos habilita
a andar em lugares altos. Então você precisa ter essa consciência do Deus que você serve. Nós precisamos, queridos, nesse tempo que nós estamos vivendo, trazer a nossa consciência, a grandeza do Deus que nós servimos. Como Paulo tinha essa consciência quando ele escreve ao seu amado filho na fé, Timóteo, no momento em que Timóteo, no seu ministério, ele estava talvez enredado pelo espírito do medo, diante das perseguições que estava acontecendo ali aos cristãos naquele tempo. Paulo escreve para Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, o versículo 12, a parte B diz assim, porque Paulo está dizendo, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, até o dia final. E quando nós atingimos a plenitude do conhecimento da pessoa de Deus, nós jamais seremos paralisados pelo espírito de medo. Quando você tem profunda consciência do Deus que você serve, do poder que Ele tem nas suas mãos, dificilmente você vai ficar abalado, você vai ficar intimidado diante das circunstâncias que a vida muitas vezes traz sobre nós. Então que você possa fazer também, nós podemos aprender um princípio como Davi. Faça como Davi, que na sua angústia ele se fortaleceu no Senhor. Em Samuel, naquele episódio onde os seus familiares são levados, aqueles homens se angustiaram e choraram até não ter mais força para chorar. Em Samuel capítulo 30, versículo 6, olha só o que Davi faz. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Olha só, todavia Davi se fortaleceu no seu Deus. E nesse episódio, queridos, que narra o livro de 1 Samuel no capítulo 30, esse episódio é onde Davi se fortaleceu no Senhor. Davi escreveu os Salmos de número 18. Depois que a gente concluir aqui, eu quero que você pegue a sua Bíblia e leia os Salmos de número 18. E eu quero compartilhar apenas o versículo 6, que Davi escreveu e declarou nessa ocasião de angústia e de tristeza, mas ele procurou se fortalecer no Senhor. Em Salmos 18, versículo 6, então Davi declara: na minha aflição clamei ao Senhor e gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito, e chegou à sua presença e aos seus ouvidos. Então Davi, ele diz que na sua aflição, na sua angústia, ele clamou ao Senhor. Ele gritou por socorro e Deus, do seu santo templo, ele ouviu o seu grito, o seu grito de socorro, de desespero, de angústia, de um pedido de ajuda chegou aos ouvidos do Senhor. Que você possa mudar o seu foco. Ao invés de você focar nas coisas que estão erradas, foca em como você pode resolvê-las. Se você não conseguir encontrar uma solução, faça como Davi, clame ao Senhor, busque a Ele, e Ele certamente vai te ouvir como ouviu Davi. Então que você mude o seu foco, tire o seu olhar do sofrimento e mude o seu olhar para o lugar de esperança, para o lugar onde nós podemos encontrar socorro. Salmo 121, o salmista declara: eleva os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me virá o socorro? E ao mesmo tempo ele responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E para concluir, queridos, eu quero ler com vocês o último versículo, que está lá em Efésios, no capítulo 6, o versículo 10, onde Paulo diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não busque apenas fortalecer o seu corpo físico, mas procure também fortalecer
na força do Senhor, no poder do Senhor, o seu espírito. Porque quando nós buscamos fortalecer o nosso espírito, queridos, embora o nosso corpo fisicamente esteja debilitado, esteja impossibilitado de alguma coisa, né, o seu espírito, ele vai acabar fortalecendo o seu corpo. É isso que Salomão fala no início, quando nós lemos Provérbios 18:14. O espírito do homem o sustenta na enfermidade. Porque se o seu espírito está forte, né, o seu corpo físico também vai ser fortalecido. Então, não fique só alimentando, né, o seu coração das milhares de notícias ruins que a gente recebe dia após dia. É uma realidade que nós precisamos sim nos atentar e orar por essas pessoas. Mas nós precisamos, nesse tempo de tantas notícias ruins, ainda mais alimentar o nosso coração com a palavra de Deus, né? Colocar os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé. Porque quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus, queridos, nós começamos a afundar no mar de problemas que muitas vezes nos cerca. E quando nós olhamos fixamente para Jesus, nós conseguimos caminhar, né, sobre esses problemas e viver uma vida vitoriosa, viver uma vida com amplitude. Que Deus te abençoe nesse momento que nós estamos vivendo. Que o Senhor te guarde a sua casa, os seus familiares, os seus amigos, né? E que, sobretudo, você possa alimentar a sua esperança no Senhor. Não deixe o seu espírito se abater pelas coisas ruins que estão acontecendo, mas que você volte os seus olhos para aquilo que Deus nos diz na sua palavra e que você possa se alegrar no Senhor, né? Um dos princípios muito importantes que nós precisamos praticar é o princípio de nos fortalecer no Senhor dia após dia e fortalecer na força do seu poder. Amém?